Olá, mães! Então agora vocês chegaram na fase de introdução alimentar. Olá, mães! Nós estamos aqui agora então com esse e-book para auxiliar vocês nesse novo processo do dia a dia. O seu filho, a sua filha completou 6 meses e agora ele vai começar a comer. É uma fase que exige cuidados e exige muita dedicação. É uma fase que a gente chama de introdução da alimentação complementar. Por que nós chamamos de alimentação complementar? O nome já diz tudo. O alimento ele entra para complementar o leite. Até 1 ano é uma fase em que você ainda vai dar prioridade para o leite na alimentação da criança. E todos os alimentos que você colocar nessa fase, eles vão ser complementares ao leite materno ou ao leite fórmula. Então você vai trabalhar dessa maneira. Como você vai iniciar a introdução dessa alimentação complementar? Você vai começar de forma lenta e gradual. Até agora, o seu filho ele só estava utilizando o leite. Então, aos 6 meses, você vai iniciar com um alimento que tem o paladar mais próximo do leite materno, que são as frutas, porque elas são levemente adocicadas, um pouco ácidas, e vai ser mais fácil para o seu bebê começar essa adaptação alimentar. Então, o alimento que você vai começar uma vez ao dia são as frutas, amassadinhas, para que ele possa conseguir e aprender a engolir novas texturas, porque até então ele estava só habituado aos alimentos líquidos. Então, você irá iniciar com as frutas. Estando bem habituado com as frutas, cerca de 10 dias depois do início da introdução, você vai começar com a alimentação do almoço, a refeição do almoço. Então, até os 6 meses e meio, ele vai ter um lanche de frutas ao dia e a refeição do almoço. O que nós temos que destacar nessa refeição do almoço? Que ela tem que ser uma refeição completa. Então, o que é essa refeição completa? É você oferecer alimentos de todos os grupos para o seu filho. Precisamos ofertar para eles alimentos do grupo dos legumes e verduras. Então, sempre colocar um folhoso e colocar legumes variados na refeição. Um alimento do grupo das carnes, porém, nesse primeiro momento, isso vai entrar na forma de caldo. Nós precisamos ofertar também cereais ou tubérculos, preferencialmente até 1 ano tubérculos. Batata, mandioca, raízes de um modo geral. Então, tem que ser uma refeição completa. As leguminosas, feijão ou lentilha. E nós temos que ofertar também gorduras. Entre os 6 meses e 1 ano, 50% a 60% das calorias que o bebê ingere no dia, elas precisam ser provenientes da gordura. Então, na papinha da criança, nós precisamos sempre lembrar de acrescentar esse ingrediente. Pode ser no formato de alguma gordura boa, como o azeite de oliva, ou a própria gordura do alimento. Então, não remover a gordura do alimento para estar acrescentando nas papinhas. Outro detalhe importante nesse primeiro período é que cada vez que você iniciar a introdução de uma refeição, seja ela fruta ou seja ela refeição, na hora do almoço, você precisa estar retirando o leite desse horário. Então, a alimentação ela entra complementar ao leite ao longo do dia, porém não complementar ao leite no mesmo horário da refeição. Então, você vai iniciar com a fruta, você não vai dar a mamada naquele horário, vai esperar pelo menos 1 hora para ofertar o leite de novo. A mesma coisa no horário do almoço. Você vai iniciar com a refeição salgada, você tem que esperar um prazo de 1 hora pelo menos para estar oferecendo leite novamente para essa criança. Nos horários de lanches, é apenas a fruta mesmo. Não se recomenda entrar com mucilagens ou farinhas associadas, biscoitos ou outras preparações. Quando você iniciar a introdução alimentar da sua criança, o que você tem que prestar muita atenção e cuidados é oferecer o alimento sempre na sua forma mais natural possível, como ele vem da terra. Então, raízes, legumes, verduras, sempre no formato in natura, onde você vai ferver, cozinhar e ofertar dessa maneira. Dificilmente até 1 ano de vida nós vamos fazer muitas preparações diferenciadas, como bolos, biscoitos e alimentos misturados. Então isso a gente evita mesmo até 1 ano de vida. Passado-se esse período de introdução, onde você começou com um lanche com frutas e a refeição do horário do almoço, você vai chegar nos 7 meses da criança.
Quando a criança completar 7 meses, você vai iniciar com a segunda fruta do dia. Então, provavelmente o intervalo da manhã da criança vai ser uma fruta, o intervalo da tarde da criança vai ser uma fruta e a refeição do almoço. As demais refeições ainda são o leite. Você vai manter dessa forma, estimulando a criança sempre a novas texturas, a novos alimentos, e conforme ela for aceitando, você vai melhorando e modificando a introdução alimentar. Se nesse período o seu filho teve dificuldades com algum alimento ou rejeição, não desista desse alimento. Espere passar alguns dias, reoferte de uma maneira diferente, numa preparação diferente, mas não desista. Os estudos mostram que muitas vezes o alimento ele tem que ser oferecido entre 10 e 20 vezes para a criança começar a ter o paladar dele. Então não quer dizer que a criança recusou, quer dizer que ela está se adaptando ao sabor muitas vezes. Então o ideal é você não desistir desse alimento. Então continue oferecendo. Outro cuidado importante que nós temos que ter, cada vez que você for ofertar para o seu filho um alimento novo, é legal que você espere até 3 dias para ofertar outro alimento diferente, porque nesse caso nós vamos conseguir observar se ele desenvolveu alguma reação alérgica, alguma intolerância ou se ele aceitou e reagiu bem ao alimento novo que foi introduzido. Aos 8 meses, nós entramos com outra refeição de sal, que é a janta. Então, a partir dos 8 meses, o seu filho vai ter 2 lanches no dia, que são as frutas, a refeição do almoço e a refeição do jantar, que pode ser a mesma refeição que você serviu no almoço ou uma sopa ou algo preparado para a criança nesse dia. O legal é que a gente não trabalhe com alimentos congelados, porque eles perdem muitos nutrientes no processo de congelamento. Se possível, ofertar sempre alimentos frescos para a criança. Se você não consegue fazer a janta, prepare a mais no almoço e sirva para a criança mesmo que você serviu no almoço, na refeição do almoço. Com certeza será uma refeição muito mais agradável ao paladar e mais saudável do que você oferecer o alimento congelado. A partir desse momento, do 8º mês, a criança já foi introduzida a todas as refeições que ela necessita no seu dia. A partir daí, vai ser realmente só uma evolução relacionada a alimentos, novas descobertas, novos alimentos e a texturas. Então, você vai evoluindo gradualmente a textura do alimento que você está oferecendo para o seu filho ou para a sua filha. O legal é que ele chegue a 1 ano de vida comendo da mesma maneira que a família come, com a mesma textura da família, não sendo mais necessário você fazer uma papa separada para o seu filho. Então, esse é o nosso objetivo nesse processo de 6 meses a 1 ano de vida. Então, uma última dica para você, mãe, é em relação ao quanto o meu filho deve comer. Isso é uma coisa muito característica de cada criança. O que nós temos que lembrar inicialmente é que cada criança consegue regular a sua fome e a sua saciedade. Então, se o seu filho der sinais de que ele não tem mais fome, não force ele comer. Se ele colocar para fora com a língua, se ele balançar a cabeça, se ele empurrar a colher, significa que ele já está saciado. Nós, enquanto pais, devemos respeitar essa segurança que a criança tem e esse processo fisiológico que está totalmente desenvolvido na criança. O quanto ele vai comer depende muito de criança para criança. Com 1 ano de vida, normalmente o que as crianças comem é 1 colher de sopa por grupo de alimento. Então ele vai comer 1 colher de sopa de cereais, 1 colher de sopa de leguminosas, que são feijões ou lentilha ou ervilha, 1 colher de sopa de carne e 1 colher de sopa de legumes e verduras. Essa quantidade é a quantidade que se estabelece como necessária para a criança. Algumas crianças vão comer a mais, outras talvez um pouco a menos, não é uma regra. Para os 2 anos é a mesma coisa, então 2 colheres de sopa para cada grupo de alimento. A partir daí já não tem mais essa regra. Então, se o seu filho comeu 1 colher de sopa de cada grupo, ele já comeu a quantidade suficiente necessária para o organismo dele. Então, mães, essas foram algumas dicas, algumas orientações para que você possa conduzir esse processo de introdução alimentar com mais tranquilidade, mais segurança. Então, foram algumas dicas importantes e que vão ser complementadas com o nosso e-book. Lá nós temos várias coisas
que aqui não foram citadas, mas que podem esclarecer algumas outras dúvidas que vocês tenham. Mães, então aqui embaixo está o seu e-book e se você ainda tiver dúvidas, deixe suas dúvidas por escrito nos comentários que nós responderemos a você.